Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, iremos apresentar o autômato pilha. As linguagens livres de contexto podem ser reconhecidas por um formalismo do tipo operacional, denominado de autômato pilha. Esse formalismo ele é equivalente a uma gramática livre de contexto, ou seja, ele define a classe das linguagens livres de contexto. Um autômato pilha é apenas uma extensão de um autômato finito não determinístico com transições vazias, adicionado de uma memória auxiliar, do tipo pilha. A pilha pode ser lida, aumentada e diminuída apenas no topo, exatamente como a estrutura de dados pilha, que usa a estratégia last in, first out. Ou seja, se eu tenho uma pilha que tem elementos, por exemplo, A, B, C, e eu vou adicionar um elemento, eu vou adicionar o elemento no topo da pilha. Se eu vou remover um elemento, eu vou remover do topo da pilha. Formalmente, um autômato pilha é formado pela seguinte tupla. A parte do controle, que é exatamente igual à parte de um autômato finito não determinístico, ou seja, eu tenho um conjunto finito de estados, eu tenho um alfabeto finito de entradas, certo? Um conjunto finito de símbolos. Eu tenho um estado que é o inicial e eu tenho um conjunto de estados finais, também denominados de estado de aceitação. Só que agora esse autômato eu vou adicionar de uma estrutura de dados pilha. Ou seja, eu primeiro vou definir um conjunto gama de símbolos da pilha, ou seja, os símbolos que eu posso escrever e ler na pilha, é um outro alfabeto, certo? Esse alfabeto pode vir a ser o mesmo do alfabeto da linguagem, mas não necessariamente, eu posso usar outros símbolos se quiser, certo? Eu tenho um símbolo nesse alfabeto Z, que eu vou dizer que é o símbolo inicial da minha pilha. Isso irá representar que a pilha está vazia. Ou seja, toda vida que eu tenho um Zzinho, esse Z é o autômato, é a pilha vazia. E agora, a minha função de transição de estado, que antes, no autômato finito não determinístico, ela era um estado, né? Uma entrada do meu símbolo ou símbolo de vazio, porque eu tenho um autômato finito não determinístico com transições vazias. E isso retornava um conjunto de estados no autômato. Aqui, ao fazer a transição, além de olhar o estado como argumento, olhar a entrada que eu tenho da minha palavra que eu quero reconhecer, eu vou olhar o topo da pilha, ou seja, o símbolo que aparece no topo da minha pilha, que é um elemento de gama, certo? Ora, e o que eu vou poder fazer a partir disso? Retornar um conjunto de estados com alterações na pilha. Portanto, em vez de ter apenas um estado, eu tenho um estado e os valores que eu estou substituindo o topo da pilha por ele. Posso substituir por mais de um valor, empilhar mais de um valor se eu quiser. Tá? Esse é o modelo mais genérico do que normalmente empilhar um elemento só. Eu posso empilhar vários símbolos do meu alfabeto de pilha. Tá? Então, a função de transição, ela toma com argumento o estado, uma entrada e um símbolo da pilha, e ele retorna um conjunto de pares que é formado pelos estados que são alcançados a partir dessa transição e por uma palavra da pilha que vai substituir o topo da minha pilha. Então, só para recapitular, um autômato finito pilha, ele tem
toda a parte de controle de um autômato usual, estados, alfabeto de entrada, um estado inicial, um conjunto de estados finais. Ele tem um alfabeto específico, né, para a pilha, ou seja, os símbolos que eu vou escrever na minha pilha. Eu tenho um símbolozinho para dizer quem é a pilha vazia, ou seja, o símbolo inicial da minha pilha. E agora, a minha função de transição de estado, delta, ela, além de considerar o estado corrente, o valor da entrada, o símbolo de entrada ou o vazio que eu estou lendo, ele vai olhar para o topo da minha pilha, ou seja, para um símbolo da minha entrada. E o que ele vai fazer? Uma transição para um conjunto de estados que terão alterações na pilha, ou seja, o topo da pilha será substituído por palavras formadas por símbolos da pilha. Vamos ver alguns exemplos. Então, suponha que eu estou no estado Q, que eu resolva ler a entrada 0 e ir para o estado Q. Só que agora, quando eu faço a minha transição, além da entrada que eu tenho que ler qual era o valor da minha pilha, ou seja, o topo da pilha. Suponha que o topo da pilha seja a pilha vazia, 0, tá? Ou seja, Z, né? Era o Z que eu tinha, certo? No topo da pilha. Ora, na minha representação gráfica, eu vou representar o estado. O primeiro componente é a entrada da minha palavra. O segundo componente será o valor do topo da pilha. E depois eu vou adicionar um terceiro componente, estou marcando aqui com ponto e vírgula, que é a notação utilizada no JFLab, tá? Às vezes se usa uma barra ou outro símbolo para marcar, ou mesmo uma vírgula, para ser o terceiro componente. Aqui eu estou usando ponto e vírgula. E depois eu tenho o valor que vai ser substituído Z. No caso, como eu quero empilhar um zero nele, eu vou botar 0Z, ou seja, eu vou permanecer com 0 e adicionar o 0. Tá? Então, a minha estrutura agora, a função de transição que eu tenho, ele lê um estado, diz qual é o estado de destino dele, no caso aqui é uma autorrelação para o próprio Q, ele diz qual é a minha entrada, o qual era o topo da minha pilha e qual é a palavra que vai substituir o topo da pilha. Tá? Então, a transição delta de Q0S, no caso aqui, está retornando um único par, né? Um único par, que é o estado Q, e substituindo o Z por 0Z, ou seja, estou empilhando 0 no topo da minha pilha. Tá? Ou seja, ao processar a entrada 0 no estado Q, na pilha vazia, eu permaneço no estado e adiciono 0 no topo da pilha. Então, essa é a transição definida aqui. Agora, se eu estou no estado Q, leio um 0, ou seja, o primeiro componente é um 0. O topo da minha pilha também tem um 0. Eu posso, eventualmente, fazer uma operação de remoção desse topo da pilha e trocar ela pelo símbolo de vasilha. Ou seja, eu estou removendo o 0 do topo da minha pilha. Tá? Então, a transição de Q00 vai me levar apenas no par QY, ou seja, ao processar a entrada 0 com o topo da pilha 0, eu permaneço no mesmo estado, no estado Q, e removo o 0 do topo da pilha. Notem que a função de transição está sempre olhando para o topo da pilha. Podem ter vários elementos embaixo do topo da pilha. Mais adiante a gente vai apresentar essa noção, certo? De transição, quando a gente considera a pilha inteira, certo? Aqui a função olha só para o topo da pilha. Eu posso também, né,
está no estado Q. Novamente, lê o zero como entrada. O topo da minha pilha pode ser o zero, só que agora, ao invés de tirar o zero, certo? Simplesmente tirar, eu quero substituir o zero por um 1. Ou seja, eu quero adicionar ao topo da minha pilha a entrada 1. Então, eu tenho a transição 1, certo? Ou seja, ao processar a entrada 0 com o topo da pilha 0, ou seja, entrada 0, topo da pilha 0, eu vou permanecer no próprio estado, por isso a autorrelação, e eu vou remover o 0 e vou adicionar no topo da pilha quem? 1. Ou seja, eu estou substituindo o 0 por um 1 no topo da pilha. Tá? Então, notem que aqui, né, nesse exemplo, no primeiro, se eu quisesse, né, só adicionar um elemento ao topo da pilha, né, se a pilha fosse vazia, eu coloquei 0Z, ou seja, eu adicionei o 0 no topo da pilha. Se eu quiser retirar um elemento, eu substituo o topo da pilha por epsilon. Tá? Por fim, se eu quiser trocar o topo da pilha por uma palavra da pilha, eu posso trocar ela por um 1, certo? Aqui no nosso exemplo. E mais, a nossa função de transição, ela é não determinística, ou seja, eu posso ter duas configurações ou mais a partir de uma transição. Então, se eu estou no estado Q e leio um zero e o topo da pilha é zero, eu posso, por exemplo, dizer que eu vou substituir esse zero por epsilon. Ou posso dizer ainda que se eu estou em zero lendo zero, eu vou substituir o zero por um 1, certo? Ou seja, a minha função de transição que lê um estado, lê a entrada e o topo da pilha, esses três componentes, agora vai poder retornar, né, duas possíveis configurações. A primeira, que ele substitui o zero pelo epsilon, e a segunda, que ele substitui o zero pela palavra 1. Ou seja, ao processar a entrada 0 com o topo da pilha 0, eu vou permanecer no mesmo estado e remover do topo da pilha, o zero do topo da pilha, ou então eu continuo no mesmo estado e removo o zero, só que agora substituindo um 1 no topo da pilha. Tá? Aqui eu fiz o exemplo de Q no próprio Q, mas poderia ser um P, poderia ser um outro estado qualquer. Tá? Era só para dar uma noção mais concreta da nossa função de transição. Né? Só para a gente dar um último exemplo, se eu estivesse no estado Q, por exemplo, lendo um zero e tendo um 1 no topo da pilha, eu posso, por exemplo, substituir esse 1 por epsilon. E aí eu ia para um estado P. Essa seria uma transição possível. Mas eu posso ter outra, que também eu estou no estado Q, né? Eu vou ler o zero, eu vou ter no topo da minha pilha 1, ou seja, vai ser uma transição não determinística, e agora eu vou permanecer com o 1 no topo da pilha. E ir para um estado, por exemplo, né, W. Certo? Então, nesse caso, eu tinha uma transição não determinística a partir do estado Q, lendo a entrada 0, lendo o topo da pilha, que era 1, e isso aqui está me retornando um conjunto que tem dois pares. Quais são? Primeiro, o estado P e o epsilon escrito lá. E o segundo, qual é? É o estado W, onde eu permaneço com 1. Então, é o conjunto formado por esses dois. Vejamos agora um exemplo
de como definir a nossa linguagem 0N, 1N. Ou seja, aquelas linguagens que precisam de balanceamento que a gente viu na nossa gramática. Bem, se eu pegar a palavra 0011, ou seja, 3 ocorrências de 0 seguidas de 3 ocorrências de 1, se eu fosse implementar isso como uma pilha intuitivamente, o que a gente iria fazer, né? Eu vou começar sempre o meu processamento da esquerda para a direita, eu vou identificar o 0, certo? Na minha entrada. Então, eu vou empilhar o 0, aí eu tiro ele, vou para o segundo, vou identificar o segundo 0, vou adicionar ele na pilha, então, coloquei o segundo, vou para o terceiro elemento da minha entrada, é um outro 0, eu vou adicionar ele na pilha, vou retirar ele, certo? E agora que eu já fiz os 3 zeros, ou seja, que eu já adicionei todos os zeros, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente olhar para o topo da minha pilha, se eu tiver 1, e vou remover esse elemento do topo da pilha. Então, se eu tenho 1, eu vou remover o topo da pilha e vou ficar com a pilha 1. E processei 1. Agora, se eu tenho um outro 1 e o topo da pilha é 0, o que eu faço? Eu vou retirar esse elemento 0 e vou continuar o meu processamento. Por fim, eu tenho um último 1 e tenho um 0 no topo da minha pilha, então o que eu faço? Eu retiro esse último elemento do topo da pilha e encerro o meu processamento em um dado estado. Tá? No caso aqui, a pilha vai estar vazia. Tá? Então, essa é uma estratégia possível para a gente implementar em um autômato pilha a nossa linguagem 0N, 1N. Tá? Então, formalmente, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 estados. O primeiro estado inicial, né? Eu sempre tenho que ter um estado inicial, é o Q0. Nesse primeiro processo, certo? Onde eu vou estar adicionando elementos à pilha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar zeros. Todas as vezes que eu achar zeros na minha entrada, eu vou empilhar ele na minha pilha, tá? Eu vou colocar ele, adicionar ele ao topo, tá? Como dito, a pilha começa com a pilha vazia, que é representada pelo 0. Então, a primeira coisa que eu faço é uma transição que me diz o seguinte: se eu encontrei o 0, tá certo? E o topo da minha pilha era o Z, então o que eu vou fazer? Eu vou empilhar um 0 lá. Então, eu tenho quem? 0Z, certo? Foi aquele primeiro passo que eu fiz ao processar esse primeiro elemento, ou seja, eu estava com a pilha vazia e eu adicionei um 0 lá, tá? Agora, eu ainda posso ter vários zeros na sequência. Então, se eu tenho um 0 e o topo da minha pilha agora é um 0, que era o que acontecia, né? No segundo caso, né? Ou seja, eu estou lendo um 0 e tenho um 0 no topo da pilha. O que eu faço? Eu empilho o 00 lá, certo? Tá? Então, eu empilho o 00, certo? E eu vou repetir esse processo empilhando elementos ali, ok? Então, é esse o processo que eu faço no início, tá? Agora, em algum momento, eu vou parar de empilhar os zeros, né? No nosso exemplo aqui, depois que eu tinha feito, né, 3 operações de empilhar zeros, eu parei de empilhar zeros e passei a procurar uns. Ou seja, nesse caso, eu vou fazer uma transição, certo? Onde, se eu não ler nada, ou seja, nenhuma entrada, e eu tenho um 0 no topo da minha pilha, se eu já tiver lido todos, eu vou permanecer com esse 0, ou seja, eu não vou alterar minha pilha e eu vou para o estado Q1, tá certo? Esse estado Q1 vai representar que eu já adicionei os zeros que eu já tinha na minha pilha, certo? Como eventualmente eu posso aceitar a palavra vazia também, certo? Aqui na nossa linguagem é para o n maior ou igual que 0, então eu posso começar com epsilon, certo? Não ler ninguém, e ter o topo da pilha
e permanecer, ou com topo não, com a pilha vazia e permanecer com a pilha vazia, tá? Então, no primeiro estado, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente procurando zeros e empilhando eles, certo? Ou seja, adicionando eles ao topo da pilha. Em algum momento, eu vou parar de empilhar esses zeros, certo? E vou procurar uns, né? Então, quando eu fizer isso, eu vou para o estado Q1, tá? Ou seja, eu não vou ler nada da minha entrada, certo? E vou permanecer exatamente com o conteúdo que eu tinha no topo da pilha. Se fosse o zero, eu permaneço com zero. Se for o Z, eu permaneço com o Z. Ok? Bem, uma vez que eu cheguei no estado Q1, né, ou seja, que eu já empilhei todos os zeros, agora eu vou procurar desempilhar os zeros, né, se eu encontrar uns na minha palavra, né, que foi esse segundo passo que a gente fez aqui. Então, se eu encontro um na minha palavra, ou seja, se eu vou ler um e o topo da minha pilha é o zero, o que eu faço? Eu vou desempilhar ele. Ou seja, eu vou substituir ele pelo epsilon, né? Que foi aquele processo, ó. Eu tinha 3 zeros aqui, 3 zeros. Eu já tinha lido o 0, 0. Eu fiz a transição epsilon, né? Para que eu estava no estado Q0, né? Eu fiz a transição epsilon para o estado Q1. E lá eu comecei a processar e encontrei um na minha entrada. E no topo da minha pilha eu tinha o 0. Então o que eu faço? Eu vou continuar nesse próprio estado Q1, onde eu estou tirando os zeros da minha pilha se eu tiver uns na entrada. Então, eu vou tirar um 0 e vou tirar um 1 e vou para o próximo estado. Para o próximo estado, que é o Q1, agora lendo, né, um 1 de entrada. Tá? E vou repetir esse processo, né, de retirar os elementos da minha pilha. Ou seja, encontrei o 1, tenho o 0, o que eu faço? Eu removo ele. Vou para o próprio estado Q1. Estou no Q1, leio 1, né? Leio 1 e tem um 0 no topo da pilha. O que eu faço? Eu removo ele e a minha pilha fica vazia, certo? Então, se eu fizer esse processo, ou seja, de colocar N zeros na pilha e depois, né, para cada símbolo de entrada, eu tiver N uns, ou seja, eu vou retirar esses elementos da pilha, certo? Eu tenho, né, eu vou chegar com a pilha vazia ao final, tá? E nesse caso, né, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu vou fazer uma transição vazia, porque eu não tenho mais nenhum símbolo para ler, eu já li todos, supondo que eu tirei todos lá da pilha. A pilha vai estar vazia, eu vou permanecer com a pilha vazia e eu vou para um estado de aceitação. Ou seja, eu tenho o epsilon lendo o z, eu vou escrever o z e vou para um segundo estado que eu digo que eu estou no estado de aceitação. Então, se a gente fosse processar a palavra 0011, tá? Aqui é na representação visual do JFLab, assim que vocês usarem a ferramenta, vocês vão identificar, tá? O que eu tenho? Eu começo no estado inicial que é 0, certo? A minha pilha inicialmente está vazia, ou seja, ele só tem o Zzinho lá, tá? Ou seja, eu estou no estado que é 0 e a minha pilha está com o Z aqui, certo? Qual é a entrada que eu vou ler? O primeiro zero. O primeiro zero. Então, se eu estou no estado Q0 e leio um zero, certo? E o topo da minha pilha é Z, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente empilhar o zero, né, ao processar o A e permanecer no estado Q0. Ou seja, eu vou para o Q0, permaneço no Q0,
Empilho o 0 no topo da pilha e vou processar agora, a partir de agora, a segunda palavra, que é um outro 0. Tá? Bem, ao processar o segundo 0, eu vou ter no topo da minha pilha um 0, ou seja, eu vou processar um 0 e vou ter no topo da pilha um 0, e o que eu vou fazer? Eu vou empilhar um 0 no 0 que já tinha, ou seja, eu vou substituir pela palavra 0, 0. Então, 0Z aqui vai para quem? 0, 0, Z. Tá? Bem, se por um acaso, né, eu empilhei os dois, certo? E agora eu estou supondo que eu estou no meio da minha pilha, certo? Ou seja, que eu já empilhei todos os elementos que tinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transição vazia, ou seja, eu não vou ler nenhuma entrada. O topo da minha pilha tem que ser um 0, porque foi o último 0 que eu adicionei. Eu vou permanecer com a minha pilha com o mesmo valor, só que agora eu vou para o estado Q1. Onde esse estado Q1 eu vou procurar desempilhar os meus elementos, certo? Então, o que eu faço? Eu faço a transição do Q0 para o Q1, certo? E permaneço com a minha pilha com o mesmo valor. Ou seja, se a pilha era 00Z, ela vai permanecer com 00Z, tá? E agora, no estado Q1, o que eu vou fazer? Eu vou procurar zeros na minha pilha e tentar desempilhar esses zeros se eu tiver uns equivalentes, né? Como eu empilhei 2 vezes 0, né, eu vou ter que ter 2 processos de desempilhamento ali, tá? Então, vamos lá, eu estou no estado Q1, agora na minha palavra eu vou ler um 1 como entrada, certo? Eu vou ler o 1 como entrada. No topo da minha pilha eu tenho 0, certo? Ou seja, eu estou no 1, o topo da minha pilha é o 0. O que eu faço? Eu vou desempilhar esse primeiro 0, porque ele coincide com esse 0, com 1 que tem aqui, tá? Então, por um 0 que eu adicionei, eu tenho um 1 que eu estou tirando ele. Então, eu tiro ele. E continuo no estado Q1 para continuar a desempilhar os zeros se eu encontrar uns. Tá? Então, eu desempilho o 0, fico então com a minha pilha 0Z, tá? Continuo o estado Q1 e agora eu vou processar um outro 1. Ora, de novo, se eu tenho 1 e o topo da minha pilha é 0, eu estou no estado Q1, o que eu faço? Eu permaneço no Q1, desempilho o 0, certo? Ou seja, fico com a pilha 0Z, certo? E termino o processamento da minha palavra 001. Ora, se eu estiver empilhado, né, N zeros, né, e desempilhado N uns, certo? Desempilhado os N zeros, né, porque eu encontrei N uns, tá? Ao final a minha pilha vai ter que estar vazia, né, para eles coincidirem de tamanho, certo? Então, o que eu faço? Eu vou para o meu estado de aceitação Q2, ou seja, se eu cheguei no Z, certo? Eu cheguei no Z, tá? Cheguei aqui no Z e eu tenho a minha pilha aqui, não tenho nenhuma palavra para ler. Faço o quê? Eu vou para o estado Q2, que é um estado de aceitação.